Este vídeo parece ser muito, muito bom. Como Five Nights at Freddy's mudou o terror. Oh yeah. Vocês sabem que eu gosto de terror. Vocês sabem que eu gosto de comentários sobre videojogos. Portanto, como Five Nights at Freddy's mudou o terror. Vai ser nice. Só pra deixar claro aqui, esse vídeo é inspirado no TF9. Eu até meio que roubei o título dele, mas eu tenho um ponto de vista... Eu vi esse vídeo! Oh meu Deus, eu vi esse vídeo! Pois é! Oh não. Pois é, eu vi este vídeo é tão bom, mano. Ponto de vista um pouco diferente. Vem comigo. Oi. Eu já falei mal. Não fala mal, Ryan. Tu podias roubar literalmente o vídeo que as pessoas não se iam perceber porque não sabem inglês. Bora lá! Nesse canal recentemente, e na verdade não recentemente, faz quase um ano já. E eu meio que não mudei muito minha opinião. Queres ideias para vídeos de youtubers ingleses? Mas tem uma opinião sobre uma franquia em específico que eu meio que talvez tenha me enganado sobre. Five Nights at Freddy's. Muita gente adora essa franquia, assim como muita gente, incluindo eu, um tempo atrás. Ei, no chat, se já jogaste algum dos FNAFs, dois se nunca jogaste FNAF. Eu aposto que até vai haver uma boa quantidade de dois. Ou não. Sabem porquê? Porque eu acho que há muita gente que não joga, mas vê youtubers a jogar. Tipo, especialmente FNAF. Porque eu fui ver as estatísticas do FNAF e vocês vão se assustar. Olhem isto. Five Nights at Freddy's, um dos jogos mais vendidos na Steam, teve no máximo 1000 pessoas a jogar ao mesmo tempo quando saiu. Só 1000 jogadores ao mesmo tempo a jogar. E é um jogo que vendeu milhões. Porque também é um jogo que tu jogas tipo uma hora e tipo... E já está. Mas estou a entender. Um dos jogos mais vendidos do mundo só teve 1000 jogadores a jogar ao mesmo tempo. Vendeu milhões. É por isso que é tipo... Espera, será que realmente tanta gente comprou ou viam youtubers? No início no Android foi de graça. Então vocês já jogaram no PC ou no Android? Achava ela pra lá de preguiçosa. Mas talvez eu tivesse um pouco errado. Tem um motivo do porquê essa franquia tá aí há tanto tempo com quase... Eu lembro-me de jogar FNAF, a primeira vez foi no Android até, nem foi no PC. Foi no Android e foi no bar da escola. Eu sei, eu lembro-me perfeitamente. Eu abri o jogo no bar da escola com os meus amigos. Estávamos num sofás. POG! Eu lembro-me tão bem. E era antes de começar uma aula de... computadores, acho eu. Uma cena sobre PCs, mais Photoshop de 10 ou merda anos assim. aí de história. E tem um motivo do porquê tanta gente gosta dela, que vai muito além de simplesmente acaso ou sorte dela ter caído em um momento muito específico da história da internet. Na verdade, eu poderia até dizer que FNAF meio que mudou como o terror é feito, ou pelo menos produzido. Só que pra fazer isso, eu quero passar por ponto a ponto explicando do porquê que eu acho que Five Nights at Freddy's, por mais que seja aquele estilo de terror clichê com jump scare e tudo mais, é uma das franquias mais inteligentes que eu já vi. Porque ela basicamente conseguiu o feito de mudar como o terror é feito. Mas como toda boa história, vamos do começo. O terror é um gênero que tá aí há muito tempo. Você consegue encontrar todo tipo de jogo de terror que já explorou algum tipo desse estilo. Seja desde completa destruição da sua mente até um susto besta por um meme brasileiro que existe um jogo que você provavelmente já esqueceu, mas sim, tinha um jogo sobre. O ponto é que existe muito jogo de terror, muito mais que jogos de zumbi ou simuladores que se você balançar uma árvore cai 15 deles. Pra comprovar isso é só você pegar qualquer canal de terror de 2013 e 2014 como o Alanzoca, por exemplo. Era quase como um jogo de terror diferente a cada semana, que se você colocar na balança com mais ou menos o tempo que um jogo demora pra ser feito, você percebe que eles não eram a melhor coisa que você poderia imaginar. Todos esses jogos, na maioria, eram betas ou alfas de um certo tipo de jogo que sempre circulava em volta de você correr do monstro. E era incrível o quanto que esses jogos eram mal feitos ou mal escritos. Desde erros de tradução até bugs que quebravam completamente a experiência de um jogo de terror. Mas mesmo assim, eles eram muito postados porque era esse tipo de estilo que dava muito certo na época. E isso transparece muito, por exemplo, nos vídeos de terror do Alanzoca daquela época. Todos aqueles jogos de terror pareciam muito mais vídeos de comédia, porque era tudo tão escrachado e feio, mas isso mudou de uma hora pra outra. Eu até gosto de jogos de terror assim mal feitos. Acho que tem piada, e há vídeos de comédia. Porque era tudo tão escrachado e feio, mas isso mudou de uma hora pra outra com a chegada de um jogo que prometia... Sinceramente, eu não sei nem porque que eu faço suspense. É só pra ficar legal, você sabe do que eu tô falando. Tetris 99, lançado em 2000 e tá, chega. Five Nights at Freddy's, lançado em agosto de 2014, pelo nosso querido Scott Calton, que depois de fazer uma série de jogos completamente estranhos e esquisitos, finalmente lançou esse jogo que tinha tudo pra ser só mais um jogo de terror, mas incrivelmente ele foi completamente
completamente abraçado pelo público. Por algum motivo, esse simples jogo de você ficar fugindo, entre aspas, de robôs ou animatronics que eram pra ser fofinhos, deu muito certo em plataformas como o YouTube, por exemplo. Youtubers de todos os lados faziam séries inteiras sobre esse jogo em específico, onde todos eles morriam de medo e eram aterrorizados por esse jogo que era muito assustador. E algumas dessas séries, como a do Markiplier ou a do próprio Alonsoca aqui no Brasil, foram séries que ficaram tão grandes que se tornaram... O Markiplier deu um carry tão grande. Tipo, tão grande. Do Markiplier, bro, 100 milhões de views, bro. Do próprio Alonsoca aqui no Brasil. Bro, que até o Alonsoca copiou o thumbnail do Markiplier, puto. É o quão importante. A thumbnail do Markiplier, o Alonsoca tirou a thumbnail e meteu em cima a dizer Five Nights at... Olha aqui, é exatamente igual. Aqui no Brasil. É o quão importante o Markiplier foi. Até o Alonsoca roubou a thumbnail do homem. Estão a ver? Foi tão influente o Markiplier. A sério, se não fosse o Markiplier, eu nem acho que o FNAF ainda estava tão popular. Eu não acho. Eu acho que o Markiplier fez tanta coisa para o jogo. Bro, deviam-lhe pagar milhões. Quer dizer, com as vezes que ele teve, ele recebeu milhões. Portanto, o próprio Alonsoca aqui no Brasil, bro, foram séries que ficaram tão grandes que o Markiplier deu ganda carry do canal deles. Todo lugar que você ia da internet, você só conseguia ouvir falar sobre como Five Nights at Freddy's é revolucionário, como Five Nights at Freddy's era muito bom, mas... por que exatamente? A gente tava bem na época que jogos de terror em si saíam a cada dia. O que fez e o que faz até hoje FNAF ser essa franquia tão poderosa e forte que todos os fãs esperam ansiosamente pro novo jogo que pode sair, mesmo sendo, sei lá, FNAF 15? Acontece que, por mais que pareça só mais um jogo de terror, ele de certo modo mudou e mostrou como a indústria de jogos de terror era uma coisa muito saturada. E ainda mais como você não precisa de muito pra criar uma boa história de terror e como as pessoas só estavam muito presas à mesma narrativa. Jogos de terror nunca foram muito criativos, você provavelmente sabe disso. Os jogos que se destacam desse gênero ficam muito famosos e são muito lembrados, mas a maioria sempre cai naquele clichê da jogabilidade básica de você correndo do monstro. Me leva mal. Bro, mas a cena é que tipo... Por exemplo, Granny é tão simples, mas é tão bom, mano. Granny é tão simples, mas é tão bom, bro. É tipo este base. E ele disse isso e mostrou Amnésia, puta. Amnésia é da bom, mano. Amnésia criou o PewDiePie. Me leva mal esse foi o pior exemplo de todos, puta. Amnésia é tão bom também. Não é a pior coisa que você pode imaginar. O problema é justamente executar isso que ninguém quer fazer. Não é difícil de pegar um conceito que já é muito utilizado e transformar ele em algo único. E se você quiser um exemplo melhor disso, eu tô falando desse exemplo nesse exato vídeo aqui. Pega um conceito simples como você correndo de um monstro e inverte ele. O monstro corre até você. E bum! Você tem um jogo único, ou quase isso. Essa simples mudança, por mais besta que ela pode ser e por mais que ela possa não mudar nada, querendo ou não, quando você pensa em um jogo sobre você ficar preso numa sala, o primeiro jogo que vem na cabeça é FNAF. Fora isso, toda essa mecânica meio que dá brecha e faz todas as engrenagens desse jogo, como o próprio terror do FNAF e a lore dele girarem juntas pra formar a experiência de você jogar. Bro, a lore do FNAF também é bem importante. A lore do FNAF... Bro, a quantidade de teorias que o pessoal fez... Se calhar nem havia FNAF sem tantas teorias. O que me deixou muito frustrado em jogos de terror é que eles são sempre esse filme que você não pode interagir quase com o mundo e você só simplesmente passa por toda a experiência dele tomando todo tipo de susto até chegar no final e você descobrir o porquê que o monstro é assim. O jogador nunca faz nada de muito significativo, ele nunca tem muita importância pra história. E o que o FNAF em si faz bem é justamente pegar essa coisa de história linear que você não pode mexer e simplesmente te jogar numa sala escura que, se você não presta atenção, você pode não entender absolutamente nada da história em todo o tempo que você tiver lá. E tudo que acontecer dentro dessa sala claustrofóbica e todos os sustos que você vai tomar são simplesmente culpa sua e de mais ninguém. E é aí que a gente puxa um gatilho muito bom sobre como o FNAF torna o terror dele de uma forma bem diferente. Eu acho que eu não preciso nem mostrar a imagem pra você entender do que eu tô falando. Aquela pizzaria escura, sombria, abandonada, com as suas únicas companhias sendo as coisas que querem te matar. E você não pode escapar. Não tem descrição melhor pra se explicar a experiência de jogar FNAF nas primeiras noites do que essa. É quase como um pesadelo. Você sabe onde essas coisas estão, pelo menos por hora. Você sabe que elas estão indo atrás de você. E você sabe que você não pode fazer nada pra parar isso, a não ser atrasar o suficiente pro seu turno acabar.
O FNAF usa algumas táticas que são bem simples, mas que fazem você se aterrorizar extremamente pelas primeiras vezes que você joga ele. Seja pelo próprio Vale da Estranheza, que já é um fator muito grande nesse tipo de coisa que faz você ficar com muito medo. Caso você não sabe o que é o Vale da Estranheza, é uma medida meio fantasiosa que fala que quanto mais parecido com o humano uma coisa que é não humana mais estranheza vai causar o seu cérebro, que vai fazer você ficar com mais medo da... Tipo manequins, estão a ver? Há pessoas que têm medo de manequins e são estranhos porque são muito parecidos a humanos, mas não são humanos. Ou será que são humanos? Tu não sabes. Aquela coisa. Porque você sabe que aquilo não é humano, Bro, mas ele parece exatamente como humano. Parece até demais. Bro, como é que a pessoa quer meter tipo... Como é que a pessoa quer meter o pênis nisto, mano? A sério, a pessoa que quer fazer tipo sex machines, puto. Isto é assustador, mano. Tu és maluco, puto? Exatamente como humano, parece até demais. Bro. Até como esse jogo é uma obra-prima quando você vai falar em efeito sonoro. E na real, muito da gameplay desse jogo vem de como você consegue ouvir as coisas. Por mais que muita gente nunca preste muita atenção nisso e fiquem mais com o visual. Grande parte do barulho que os animatronics fazem são únicos pra quando eles estão cada vez mais perto de você. E se você conseguir captar isso, você consegue prevenir o pior. Só que essas coisas também intensificam o terror. O jeito que o FNAF usa pra te abordar esse terror e te mostrar como é que esse jogo é, vai desde deixar você completamente aterrorizado sobre o que você tá enfrentando, pra simplesmente te tirar todo o seu medo e transformar aquele jogo de terror em um rage game. FNAF é um jogo muito lento. Na primeira noite, quando você inicia o jogo, você sabe exatamente o que tá te esperando. Porém, você constantemente olha a câmera, liga a luz, fecha a porta pra tentar se sentir mais seguro. Justamente porque, por mais que você tenha medo daquilo, você quer que alguma coisa aconteça. E até que acontece. Eles estão sempre lá, te observando, te olhando, andando, 1 da manhã, 2, 3, 4, eles ativam às 2 da manhã, até que de tanto você ligar a luz e olhar a câmera. Já houve uma pessoa que entrou dentro dos fecheiros do FNAF e explicou como é que funciona. É literalmente à base de sorte. A cada tipo 8 segundos ou 9 segundos, aleatoriamente eles andam ou não. Ou seja, eles até podem andar na primeira noite, mas a boeda rara é tipo... Há um documentário boeda bom sobre isso. Câmera... Joga FNAF, já passámos todos. Sou um pro player de FNAF. Eu já sou um pro player de FNAF, ok? Já sei tudo. Já vi documentários, já vi como é que o jogo é feito, já vi tudo. Este jogo é de gênio. Não sei como é que o homem teve a ideia de fazer este jogo. Isto é genial até. É muito simples, mas é genial. E é aí que toda a sua mínima defesa cai por terra. A única coisa que separa você da morte agora é a piedade do Fred, que canta uma música pra você antes de terminar com você. Já vai, Van, então... Isto aconteceu! Esse tipo de coisa... Lembram-se de eu levar com um jumpscare e depois eu passar o jogo. Eu levei com o jumpscare, mas foi tão rápido a noite acabar. Quem é que se lembra disso? Que lentamente te faz ficar com mais e mais medo daquilo que você tá jogando, porque assim que a sua energia acaba, você passa de não querer tomar um susto pra simplesmente querer tomar ele logo. E quando eles te negam isso, seja por um golpe de sorte que é muito planejado na primeira noite, você só guarda aquela experiência ruim e fica criando aquilo na sua cabeça mais e mais. E eventualmente esse susto vai vir. Só que por ser um jogo de terror com estilo de jogo de jump scare, cada vez que você toma mais e mais susto... O streamer mais sortudo de FNAF de sempre. Olhem-me isto. Olhem-me isto. Em janeiro. Foda-se! What? Pera! Consegui! Oh, que sorte! Eu veio jumpscare e a noite passou porque o jumpscare ainda estás dentro do jogo durante 1 milissegundo, bro. Eu sou o streamer mais sortudo de FNAF. Sinceramente sou. Foda-se! Eu estava tão zangado porque nós já estávamos a jogar há horas e horas e estava mesmo quase. Susto, você vai perdendo muito mais o medo sobre o jogo, porque é só uma coisa que pula na sua cara, você se acostuma. Tu deixas de ficar assustado e começa a ficar zangado. Depois de um tempo. E aquele sentimento de terror que você tem vai passando até que chega um ponto que você quase não tem mais medo de nada. E aí, isso acontece. What the fuck? What the fuck, ok? Esse susto em específico é tão genial porque não era suposto você saber que esse animatronic existia até o ponto onde ele aparece na sua sala com todas as suas portas fechadas. Isso é bué da raro, como é que ele teve essa sorte? Se proteger dele. Foi bué da raro, é bué raro isso acontecer até. Tudo que tu tinha de maior defesa que te protegia dessas coisas caíram por terra. Você não tá protegido, não importa o que você faça. Eles estão sempre perto de você e eles vão sempre conseguir te pegar se eles quiserem. É exatamente nessa hora que você se pergunta quem que você é e por que que você
é o escolhido de tanto sofrimento, que é exatamente onde você começa a procurar mais no jogo pistas sobre o porquê e quem você é, e mais importante, o que tá acontecendo aqui. E é agora que a gente puxa pra uma das partes mais importantes que mantém esse jogo vivo até hoje, a própria história dele. Mas eu acho que tem alguém melhor pra falar sobre isso do que eu mesmo. Sim. Eu mesmo. Pra você que não me conhece, oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E, bom, hoje estou aqui para falar sobre as teorias, no caso. E como elas ajudaram Five Nights at Freddy. Meu Deus do céu. Tendo sido um golpe de sorte ou não, o Scott Cawthon, criador de Five Nights at Freddy, nunca fez muita questão de explicar exatamente o que estava acontecendo dentro da história. Sabem porquê? Porque eu acho que o criador também não sabia. Eu acho que ele só fez um jogo de terror, ponto final, e as pessoas começaram a inventar teorias e ele, olha, vou pegar, ok, vou fazer isto e isto. Tipo, ela só foi criando, mano, foda-se, mano. Ela é um gênio, puto. Os fãs é que fazem a história por ele, puto, que gênio, mano. Seja pelo próprio jogo ou pessoalmente, em entrevistas, o cara sempre foi uma caixinha de surpresas. Muito da fanbase do jogo e muito do fato do jogo ser tão famoso e ter se tornado tão famoso quanto ele é. Eu até acho que é melhor, os fãs, a fanbase criou a história e não o criador. Porque é tão criativa e tão interativa. O YouTube meio que fez ele ser famoso. FNAF sempre foi muito mais do que simplesmente um jogo que tem a linha do tempo ali toda bonitinha. Você joga o primeiro jogo, vai pro segundo, aí você vai pro terceiro, vai tudo bem explicadinho, mastigadinho pra você entender. FNAF já não é nada disso, é tudo bagunçado, é tudo destruído. Os jogos da franquia, eles nem seguem uma linha do tempo direito, muito menos uma história de continuidade. Dentro de toda a franquia, a gente tem pequenas dicas, pequenas cutscenes, pequenos minigames escondidos que sempre nos mostraram pequenos pedaços da história. E isso é o que tornava o jogo tão interessante assim, na verdade. Esses pequenos fragmentinhos da história deixavam as pessoas loucas atrás de criar teorias, atrás de tentar juntar uma peça do quebra-cabeça no outro. Pera, o Scott já não vai fazer mais FNAFs? Então vai acabar de ser um. Não é? Não vai ser o Security Breach em novembro. Deram um leak no Nvidia. Eu não me importo, desde que não seja como o FNAF 3, é na boa. Se for como o FNAF 4, ei, podes continuar, bro. Ei, se for como o FNAF 4, na chill. Se for como o 3, Scott, volta, mas é puto. Tipo, eu pago ao Scott para voltar. Como se ele aceitasse. E a consequência disso Scott, foi justamente a queres $2, bro? Essa lacuna eu ofereço $2 criou e um café. Jogos com o maior número de teorias sobre que eu já consegui ver. Isso é justamente porque ele é quase que totalmente aberto. Você tem alguns fatos ali que já foram confirmados em um momento e outro, mas a maioria das coisas ainda tá no nono jogo. A gente não sabe de nada ainda. Com as poucas confirmações e coisas que aconteceram ao longo dos anos, é muito interessante a gente ver que meio que a fandom de FNAF criou uma parte da história. Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa, por exemplo, algumas entrevistas onde o Scott admite isso, mas é claro, ele não tinha 6, 7 jogos planejados desde o início. Ele, na verdade, não tinha nem o segundo jogo planejado desde o início. Ele só tinha ele ia desistir do FNAF. Ele ia desistir de fazer videojogos. O FNAF foi o último videojogo que ele tentou fazer e foi o que deu mais sucesso. Portanto, nunca desistam. O que foi fazendo e foi dando certo. E ele continuou fazendo e foi dando mais certo ainda. Um dos maiores exemplos disso é basicamente o vilão principal da história, o Purple Guy. Se vocês perceberem bem, no primeiro jogo ele nem existe ainda. E aí no segundo jogo ele passa a existir. No terceiro jogo a gente descobre um pouco mais sobre o passado dele, descobre o que aconteceu com o final dele. No entanto, no começo ele nem existia, ele não estava planejado pra existir. E eu acho que isso é uma coisa muito engraçada de se acontecer, porque isso aconteceu exatamente quando teorias estavam explodindo na internet, tava começando a ter uma vibe de mistério, jogos indie também estavam estourando no YouTube. Então, o Scott Cawthon, ele era o cara certo, com o jogo certo, no lugar certo. Maluco cagado, velho, meu Deus. Justamente o quão vaga é a história desse jogo faz com que você tenha ainda maior vontade de ir atrás, maior vontade de descobrir os mistérios, ver as peças se encaixando. É muito legal quando você tem uma daquelas cutscenezinhas todas feitas em pixel, que mostram algum fato pra você que você não fazia ideia do jogo e você fica tipo... E se tem uma coisa que o Scott Cawthon sabe fazer, é manter um segredo escondido. Quanto mais você entra em FNAF, mais coisa tem, mais profundo. Quanto mais coisa você descobre, mais coisa tem pra se descobrir. Claro, isso pode ser uma jogada de marketing ou alguma coisa do tipo do Scott Cawthon. E aí, quanto mais mistérios tiver, quanto menos coisa ele revelar, mais gente vai ter pra poder jogar o próximo jogo e etc. Eu até concordaria um pouco com isso, mas... que FNAF é incrível e foi muito bem planejado e dirigido. Isso é uma coisa que é impossível de se dizer. Scott Cawthon.
O homem é um gênio. Grande parte do porquê eu acho esse jogo genial é muito do porquê você não precisa de grande coisa pra fazer uma coisa ser boa. Sim, você pode argumentar que FNAF hoje em dia é só o mesmo jogo copiado com a fórmula de vários jeitos diferentes. Só que o que você não pensa é que antes dessa fórmula não existia um jogo que fazia isso. FNAF ainda é aquele clássico jogo de terror que te assusta por jumpscare. Por mais que isso seja um jeito muito preguiçoso de você colocar medo num jogo, pra mim não é o ponto principal dele isso. O jogo parece limitado e trava seus movimentos a uma tela que você só consegue mexer de um lado pro outro, mas é essa trava que te causa a sensação de medo por incapacidade de fazer qualquer coisa pra se defender. E acima de tudo, o jogo não te joga uma história linear que você vai saber todo o plot dela quando ela acabar, mas deixa ela ali em pequenos pedaços pra se você quiser criar sua própria história, você possa criar isso. Você pode até não concordar que FNAF mudou o terror como a gente conhece, mas que ele fez um grande impacto nessa indústria cansada e estagnada, ele fez e não tem como você negar isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu acho que eu te vejo outro dia. Até mais. Tchau. Bom vídeo. Bom vídeo. Sim, consigo ver que é muito inspirado naquele Conan. Mas está muito bom o vídeo. Foi muito bom o vídeo. Gostei muito do vídeo. Foi muito bom. Nada de Roblox, mistérios, políbios, icebergs, nada desse tipo. Ok, isto é só para as tags. Ok, dude. Eu gostei do vídeo, foi bom. Ele meteu iceberg porque é para as tags, para quando as pessoas precisarem iceberg apareceu o vídeo dele. Gênio. Alright, eu gostei, foi bom. Eu gosto deste tipo de vídeos, eu gosto deste youtuber. Eu acho que ele vai ser um youtuber muito famoso daqui a uns anos. Eu gosto, se ele continuar com a qualidade e a regularidade. Um bom vídeo.